Você é daqueles que acredita no destino ou é daqueles que acredita que coisas simples podem mudar o rumo da história? Muito provavelmente você já escutou a história de como surgiu uma das marcas de supercarros mais famosas do planeta, a Lamborghini, que por causa de uma provocação feita pelo criador do cavalinho rampante, a Ferrari, fez com que o Toro despertasse e trouxesse ao mundo obras como o Miura, o Contas, o Diablo, o Murciélago e tantos outros carros que marcaram a história automotiva. E de fato, é sabido que arrogância e falta de humildade não leva ninguém a nada. Mas nesse caso, a arrogância do Enzo Ferrari em não ouvir um simples feedback de uma falha mecânica descoberta por Ferruccio Lamborghini e ainda insultá-lo, levou esse homem a fazer o que muitos não tiveram coragem de fazer: construir um carro melhor que a Ferrari. Mas imagina comigo por um momento. E se Enzo Ferrari nunca tivesse provocado Ferruccio Lamborghini? Será que a Lamborghini existiria da forma como conhecemos hoje? Vamos então navegar nessa possibilidade depois da vinheta. Moço da boina aqui na área, e vamos falar de carro do jeito certo? Antes de imaginar esse universo alternativo, a gente precisa voltar lá no tempo e entender o que realmente aconteceu naquela história que mudou o rumo do automobilismo para sempre. Nos anos 50 e 60, a Ferrari já era lenda viva. Os carros da marca já eram rápidos, exclusivos, barulhentos e carregavam algo que poucos carros tinham: alma. Para muita gente rica da época, ter uma Ferrari não era apenas ter um carro exclusivo, era ter um símbolo de status e paixão por velocidade. E entre esses apaixonados existia um empresário italiano extremamente bem-sucedido, chamado Ferruccio Lamborghini. Mas o mais curioso é que Ferruccio não tinha feito a fortuna dele com carros esportivos. Na verdade, ele havia ficado rico fabricando tratores agrícolas no pós-guerra. Sim, tratores. Só que, como qualquer entusiasta que ganha muito dinheiro, Ferruccio começou a comprar carros cada vez mais exclusivos, e entre eles, claro, várias Ferraris. Só que havia um problema. Apesar de amar os carros da Ferrari, Ferruccio começou a perceber algumas falhas que incomodavam bastante, principalmente na embreagem dos carros. Segundo a história mais famosa, ele decidiu fazer algo que poucos clientes fariam: ir pessoalmente falar com o próprio fundador da Ferrari, o Enzo. E foi aí que aconteceu uma das conversas mais famosas da história automotiva. Quando Ferruccio comentou sobre os problemas mecânicos e até de uma possível parceria ali, a resposta de Enzo foi: volte para seus tratores, você não entende nada de carro esportivo. Aquela frase poderia ter parecido apenas como uma resposta arrogante no momento, mas na prática ela acabou acendendo uma chama que mudaria para sempre o mundo do supercarro. Ferruccio Lamborghini saiu daquela conversa decidido a provar um ponto: se a Ferrari acreditava que ele não entendia de carro esportivo, então ele iria construir um. E não apenas qualquer carro. Ele queria criar algo que fosse melhor, mais refinado, mais confortável e que resolvesse justamente os problemas que ele tinha encontrado nos carros da Ferrari. Foi assim que nasceu o Lamborghini 350 GT. Naquele momento, Ferruccio passaria de construtor de tratores para criador de carros esportivos. Se compra uma Ferrari quando se quer ser alguém, mas se compra uma Lamborghini quando se é alguém. E o tempo mostrou algo bem interessante. A Lamborghini começou a criar carros que não apenas competiam com a Ferrari, mas que também empurravam design e engenharia automotiva para um território completamente novo. Parecia que Ferruccio tinha nascido para aquilo. Poucos anos depois, o mundo conheceria carros que mudariam para sempre o conceito de supercarros. Um dos primeiros exemplos foi o incrível Lamborghini Miura, que para muitos especialistas é considerado o primeiro supercarro moderno da história. Motor central, linhas agressivas, desempenho absurdo para a época. O Miura mostrou que a Lamborghini não estava ali apenas para participar do jogo. Ela queria mudar a regra. E essa mentalidade continuou nas décadas seguintes, dando origem a carros que se tornariam verdadeiros ícones da cultura automotiva, como o futurista Lamborghini Countach, com suas portas de tesoura e seu design que parecia ter vindo diretamente do futuro. Mas sabe quem veio realmente do futuro? Eu mesmo, dizendo para você deixar um like nesse vídeo, que vai me ajudar a crescer aqui no YouTube e vai me ajudar a criar uma comunidade gigantesca de gente que ama carros
histórias como essa, assim como você. Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada por aqui. Toda semana vai ter vídeo novo, então fortalece aí. Agradeço demais. Mas voltando. Mas agora eu quero voltar à pergunta que começou nesse vídeo. E se aquela conversa de Ferruccio com Enzo tivesse sido diferente? Imagina por um segundo um cenário alternativo. Ferruccio Lamborghini vai até a Ferrari, comenta sobre os problemas de embreagem e, ao invés de ouvir uma provocação, recebe uma outra resposta. Talvez Enzo Ferrari pudesse ter dito algo como: interessante, Ferruccio, vamos investigar isso. Talvez a Ferrari tivesse melhorado o carro. Talvez Ferruccio tivesse saído satisfeito da conversa. E se isso tivesse acontecido, existe uma grande chance de que Ferruccio nunca tivesse decidido criar sua própria fabricante de carros esportivos. Talvez a Lamborghini simplesmente nunca tivesse existido. E se isso tivesse acontecido, o mundo automotivo provavelmente seria muito diferente. Talvez nunca tivéssemos visto carros como o Miura, o Countach e tantos outros modelos que ajudaram a definir o que hoje chamamos de supercarro. Talvez o design automotivo tivesse evoluído de outra forma e nunca teríamos a famosa porta em tesoura. Talvez a própria Ferrari nunca tivesse tido uma rival tão provocadora quanto a Lamborghini se tornou ao longo das décadas. E por causa dessa ausência de rivalidade, pode ser que não teríamos carros como Testarossa, a F40, a F50, a Ferrari Enzo, ou até pensando em outra possibilidade aqui, considerando que Enzo Ferrari tivesse acatado o pedido de Ferruccio e, além disso, criasse uma parceria entre as duas empresas, melhorando a mecânica dos carros da Ferrari. Nesse cenário, eu já consigo enxergar a possibilidade da Lamborghini ter suas próprias criações, já que Ferruccio amava carros esportivos. E trabalhando com a Ferrari, bem possível da Lamborghini despertar esse interesse de ter seus próprios carros. Talvez não seria a Lamborghini que conhecemos hoje, mas seria bem parecida. Então, meus caros, às vezes a história muda por causa de guerras, grandes invenções ou decisões políticas. Mas em alguns casos, tudo começa com algo muito menor. Uma conversa, um comentário, uma provocação. E talvez seja exatamente por isso que torna o mundo do automobilismo tão fascinante. E voltando à realidade, por causa dessa simples frase dita no momento errado, acabou criando uma das marcas mais icônicas da história. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que a Lamborghini teria existido mesmo sem aquela provocação de Enzo Ferrari? Ou será que aquela conversa realmente foi um momento que mudou tudo? E uma outra atitude do Enzo Ferrari que mudou a história para sempre do automobilismo foi a criação do GT40, que nasceu para derrotar a Ferrari Le Mans na década de 60 e despertou a americana Ferrari a criar seus super esportivos e entrar de cabeça no mundo das corridas. E para você saber dessa história, continua por aqui, porque o vídeo já começou na sua tela.